Bom, as primeiras impressões, pegando o buraco, ele não dá mais final. Tá mais durinha a suspensão, não tão boba. E essas lombadas aí que me incomodavam, batia seco, o amortecedor não trabalhava, não descia. E batia final também. Então agora eu tô testando, eu tô gostando muito. Vamos andar mais um pouco. Ali tem uma lombada com um buraco aqui, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Vou passar correndo. Merda, parece um carro pequeno agora, é normal, né? Que antes estava muito duro. E batia final também. Então, boa tarde, boa manhã, boa noite. Você tem um time e deu uma levantadinha nele. Botou os calcinhos de mola de 2 polegadas, que a mola já estava meio cansada, ele já estava baixinho. Aí você colocou os amortecedores original. E para colocar os amortecedores original, você colocou o alongador, né? Que nem eu aqui. Mas os meus amortecedores já não estão bons. E eu quero anular isso aqui. Como nós estamos ali com um calço de 2 polegadas, cerca de 5 centímetros, a gente também coloca esse prolongador de amortecedor. Só que o que acontece? Depois lá na bancada eu vou mostrar. Vou tirar o amortecedor primeiro. Então, estamos aí. Olhem só. Esse amortecedor, se comparar ao original bem no furo, ó, ele vai praticamente a mesma coisa, né? Mas na verdade, por essa capinha aqui que tem, ó, ele vai um pouco mais para cima. Aí tu pergunta, mas é o mesmo tamanho, não tem que usar o prolongador? Não. Esse aqui, a haste vai mais ao fundo e sobe mais. Esse tipo de amortecedor aqui. Vamos supor o seguinte, ó. Do batente dele até aqui, ele dá 29 fechado. Esse aqui, na base de apoio onde vai a borrachinha, fechado, ele dá 30. Dá 30 centímetros, até aqui embaixo, tá? Esse aqui dá 29. Então o que que acontece? Nós temos um curso total, medindo aqui da base até aqui. Aqui tem 17 centímetros de curso, tá? Para trabalhar. E a gente aumentou, foi 5 centímetros. E o original, ele tem 10 a 11 de curso, 11 centímetros. Então nós temos uma diferença realmente de 6 centímetros. O ideal para não usar esse aqui. E ele é a mesma bitola aqui, ó. E o que que acontece? Ele é o amortecedor traseiro do Prisma e do Celta, do Corsa. Só que tem um diferencial. O que que acontece? O Corsa Hatch, ele é mais curto e mais leve. O Corsa Sedan, apesar do amortecedor por fora ser o mesmo, a estrutura dele dentro é mais reforçada por causa do porta-mala, das portas traseiras que pesam muito, e mais o peso que a pessoa colocar nesses porta-mala, né? Por que tem que ser do Corsa Sedan e não pode ser do Corsa Hatch? Por causa que a gente vai usar o amortecedor traseiro no dianteiro, que esse aqui é o dianteiro do Jimmy. É exatamente isso que está ouvindo. Nós vamos usar o amortecedor do Corsa Sedan na frente. A haste aqui, ó, é a mesma coisa. Quando você colocar os calcinhos de borracha aqui, por exemplo, ó, que vai assim, né? Tem rosca suficiente para ir a bucha aqui e parafusar lá no time, né?
que dá praticamente a mesma coisa daqui para cima. E todas as medidas que eu falei é daqui até aqui. Então ele tem uma gama de 17 centímetros, 170 centímetros de curso. Enquanto que do Jimmy original, que é esse aqui, ele tem 11 de curso a 10 de curso. Bem pouco. E como ele é do Corsa Sedan, que é mais pesado, é para compensar o peso do motor na frente do Jimmy, certo? Como pode ver, ó, esse amortecedor já está meio travado. Eu vou abrir ele, ó, abrir totalmente, ó. Esse aqui o Jimmy abre 10 a 11 centímetros, é o que ele tem. E o outro tem 17. Então, mesmo que essa base aqui seja do mesmo tamanho, ok? Aqui dentro ele trabalha o suficiente para a gente não usar esse prolongador. E o prolongador tem um problema. O que acontece? Como o Jimmy tem 10, 11, a gente joga para cima, não acontece. Você que está usando o amortecedor original com prolongador, não acontece às vezes de pegar um buraco e bater final aqui, ó. O amortecedor bate final porque a gente jogou ele para cima. Então, mesmo que a mola desça, mesmo que ela estiver erguida, mas se ela descer um pouco a mais, ela acaba dando final no amortecedor e estragando esse amortecedor. Vamos para alguns... o que acontece? A Monroy tem o mesmo tipo de amortecedor para o Corsa Hatch e o Corsa Sedan, uso o mesmo. Mas eles têm uma tecnologia diferente, não fazendo propaganda para eles nem nada, que ele pode carregar peso ou ser leve, depende da carga. Ele é automático aqui dentro. Que eu estava olhando as configurações da Monroy, eles vão fazer um amortecedor pro Corsa Hatch, pro Sedan, eles fizeram um só, que dependendo da carga ele absorve melhor com peso ou sem peso. Tá? O código desse amortecedor da Monroy é o 334035mm, tá? Ele é um gás. Se você ver amortecedor mais longo para o Jimmy, tu vai ver que é R$1.000 e poucos, né? Aqui está o código dele, ó. E esse aqui custou a bagatela de unidade R$ 89,40. 178,90 o par da Monroy novo. Dá para usar. Qual é a diferença agora aqui? Aqui tem um parafuso na bucha de 10 milímetros, mas é uma bucha muito grossa, tem muita parede, ó, perto do original. A parede da Monroy é bem mais grossa que o original, então a gente pode tirar material e abrir para caber o parafuso original, o de 12. Vai tirar 1 milímetro cada lado da parede só. Então a gente vai furar com uma broca para caber o parafuso. A parte de cima não necessita adaptação nenhuma, que dá quase o mesmo tamanho. Botando a arruela aqui vai dar o mesmo tamanho. E a haste dela aqui trabalha pelo menos 6 centímetros a mais, para a gente não precisar usar esse prolongador. Mesmo porque ele também trabalha tudo meio errado às vezes, ó, e acaba até estourando as buchas, né? Então, uma solução barata e bem viável. Olha só, a bitola do Monroy, até o corpo, né? Aqui eu tenho 39 milímetros. E aqui no Monroy tem 40 milímetros. Tem 1 milímetro mais de espessura. E também, o que eu vou fazer a mais? Eu vou colocar, além de ter um batente lá de final de curso na carroceria, eu vou colocar meio batente no final do curso desse amortecedor aqui. Também para proteger um pouco mais, dar uma proteção do... Não que vai chegar no final, mas se chegar, a mola bater bem, nós temos mais um batente para proteger, que é o problema dos amortecedores bater final, né? E estourar a válvula lá dentro.
E vamos colocar também a capinha original do... a coifa que protege o amortecedor, ela vai ficar muito curta, tá vendo? Eu tenho uma coifa aqui comprida. Pode ser o mesmo do kit do amortecedor do Corsa, do Celta, né? Mas eu vou pegar um bem grandão. Olha só. Opa, com a mão só aqui, tá? Aí. Olha só. Eu vou colocar esse aqui, ó. Que é do Honda Civic, tá vendo? Depois de colocar esse, a gente bota a arruelinha dele no original. Bota a buchinha dele original, que tá boa ainda. E vamos colocar. Depois a gente bota a buchinha e mais uma arruela por cima. E tu vê que no final das contas vai dar a mesma altura ali daqui para cima. E olha que amortecedor bonito que vai ficar, ó. Maior, 5 a 6 centímetros que a gente precisa, com a altura original na parte de baixo, então não vai bater final. E se ele pular para cima, ele também tem espaço de sobra, né? É o que a gente precisa do maior curso desse amortecedor, né? Então é isso aí. Se você entendeu, show de bola. Deixa eu ver se precisa fazer alguma outra adaptação em relação à largura do anel aqui, né? Furar, a gente já tem que furar, né? Beleza? Lá, aqui entra bem justinho lá essa parte aqui. E ela tem, vamos ver. Oxente. Que a gente tá com a mão só. Agora vai dar bom. Aí, ó. Tem 36 milímetros, né? Vamos ver quanto que tem aqui. Olha que maravilha. Até isso aqui deu certo. 36 milímetros. E é só a gente abrir a furação aqui embaixo. Colocar o meio batente desse aqui no meio da haste e montar. E tá feito. Do jeito mais em conta e melhor. Amortecedor de qualidade, amortecedor a gás pressurizado. E vou dar uma volta com o carro também para dar a última palavra, que se ficou bom. Eu não montei ainda, só foi uma ideia da minha cabeça. Eu fui pesquisando o tamanho do curso dos amortecedores e acabei chegando nesse. E o tipo também dele, para poucas adaptações. Então vamos ver como é que vai ficar depois montado, né? Beleza. Bom, as primeiras impressões, pegando o buraco, ele não dá mais final. Tá mais durinha a suspensão, não tão boba. E essas lombadas aí que me incomodavam, batia seco, o amortecedor não trabalhava, não descia. E batia final também. Então agora eu tô testando, eu tô gostando muito. Vamos andar mais um pouco. Ali tem uma lombada com um buraco aqui. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Vou passar correndo aqui. Meu, parece um carro pequeno agora. É normal, né? Que antes estava muito duro. E batia final também. Vamos pegar um parelho do PIP daqui para ver. Olha, bem agradável. Parece que deu certo. Curso ele tem, né? Ó, pegando buracos. Vou andar mais um pouco. Vou pegar estrada de chão também. Vamos ver como é que vai ficar. Mas eu quero pegar um buraco proposital. Que geralmente eu... Agora vem uns buracão aqui, ó. Esse. Aí, ó, o negócio lá no bagageiro não deu final, ele não ficou bobo. Igual quando às vezes está na mola, o curso dele é bem maior, não está limitado. Cara, pra mim tá aprovado. Parece que ficou bem bom. Também para testar. Deixa eu ver esse, olha só. Virando para lá e para cá, geralmente ele balança muito, né?
fazendo zigue-zague aqui na direção. Ficou bem firme, olha, ele já vai, mas já volta. Não fica balançando tudo. Agora vamos pegar uma estradinha de chão aqui para testar. Os buraqueiros aqui. Cara, que legal, deu outra diferença. Como é que eu posso... Ele ficava que nem um barco antes, muito mole, muito jogando para lá e para cá. E se eu pegasse um buraco, ele dava final, batia fundo, né? Igual aquele que eu passei naquela lombada anterior ali. Aquela lombada anterior ali eu bati um final ou qualquer lombada, na verdade, pegando as duas rodas da frente, dava um soco extremamente forte, assim, seco. O amortecedor não estava fazendo efeito, né? Não tinha amortecedor. Só que tipo, aquele amortecedor original era funcional, mas a gente ergueu aquelas 2 polegadinhas, né? Tem mais aqui pra frente. Um monte de lombada e buraco que eu... Ó, aqui já vem uma lombada que sempre bate com os 2 pneus. E eu tenho que reduzir às vezes bastante, ó. Nossa, cara, que maravilhoso. Nenhum soco, aquele soco de eixo rígido que é normal de caminhonete ou carros assim, né? Lá vem mais uma. Buraqueira. Eu tô passando uma velocidade, ó, razoável. Nossa, que legal. Gostei. É isso aí. Depois eu volto aí pra mostrar como é que ficou lá embaixo. Beleza, galera. Então, vamos lá. As impressões. Quando eu tinha troller no passado e passava na lombada e bicava com os 2 pneus na lombada, ele dá um soco, né? Que ele é bem duro. E esse aqui era pior. Quando vinha a lombada, eu ia passar, tum, dava aquele soco. E no decorrer do asfalto, quando eu ia fazer uma manobra, ele era muito molengão. E quando passava na lombada, ele dava um soco, tum. Ele não tinha amortecedor naquela hora da lombada. E também quando eu pegava um buraco mais profundo, desse da BR, coisa assim, era a mesma coisa, dava um soco muito forte. Ele batia final, provavelmente, mesmo com o alongador ali. Então olha como é que ficou. Aqui em cima, normal, certo? Ó, aqui embaixo encaixe perfeito. Ele tá coisinha, ó, protege muito bem. Tu vê que realmente ele tinha, se tu medir aqui, ó, do calço do Jimmy até aqui, ele tem aproximadamente 12 centímetros por aí para dar. Então é isso que ele tem, né, de curso. Então a haste do amortecedor interno ali tem 17 de curso. É muito favorável. Nunca bate nem em cima e não bate embaixo também. Então é maravilhoso. É só fazer o furo mesmo ali. Aumentar o furo e tem bastante parede. Uma coisa que eu tava falando ali que eu esqueci é o seguinte. Nos outros amortecedores, por exemplo, da Nakata, existe amortecedor pro Corsa hatch e pro Corsa sedã, tá? Se pegar da Nakata, aqui não tinha. E o do Monroy é uma linha só, mas ele é bem trabalhado dentro para aguentar o Corsa sedã. Por que o Corsa sedã? Porque a gente usa o traseiro do Corsa sedã no dianteiro aqui do Jimmy. E o Jimmy tem um motor, né? Então tem que ser um amortecedor parudo num carro que tinha um porta-mala grande, entende? E esse aqui também já foi colocado. Eu coloquei esses dias, mas não fiz vídeo nenhum, porque tem bastante na internet, mas só para esclarecer, aquela chimadinha 60, 70 por hora realmente resolve. O meu não tinha folga ali nos rolamentos, nada, mas ele dava aquela chimadinha assim. Então coloquei aquele amortecedor de direção, que é maravilhoso. Acabou com o problema também da chimadinha do Jimmy. Beleza? Então é isso aí. Ah, outra coisa interessante que eu vi.
é que se o cara achar a mola certa na espessura, pode pegar uma mola de uns 5 centímetros maior e colocar para não precisar usar calço com esse amortecedor. Claro que tudo tem que avaliar, colocar a mola de um carro que seja 5 centímetros mais alto, botar o carro no chão, andar com o carro, para ver se tem a possibilidade de ele ficar com a altura que o cara quer também, né? Entende? Mas com esse amortecedor também não tinha necessidade de um calço, o cara podia colocar uma mola maior, né? Os traseiros eu não vi ainda, porque os meus traseiros estão bons, mas mais tarde eu vou olhar na traseira. A traseira tá boa, ela tá com suspensão boa, então não mexi. Queria resolver a dianteira, né? Não tem essa informação na internet. Sempre tem os amortecedores mais alongados para suspensão mais alongada, mas são caríssimos, preparados e tal. Então esse é do tamanho legal, ficou perfeito. Gostei demais. Não deixe de se inscrever e deixar o like aí, valeu?